Para mim é um motivo bastante incentivador estar aqui nesse momento. Agradeço a presença de todos, né? Nós sabemos que estamos saindo de um recesso acadêmico no meio de uma greve, né? Hoje na Unioeste nós estamos em greve, né? Lutando para preservar a nossa instituição. E por essa razão a gente agradece a PUC que nos recepcionou, né, tão bem e que tornou possível a realização deste evento. O que eu vou falar para vocês tem a ver com o que eu trabalhei na minha tese, né? Eu aceitei uma provocação, né, que foi feita exatamente pelo homenageado deste colóquio, né, que foi Dreyfus. Como nós iremos ver, ele duvida da possibilidade de que máquinas sejam capazes de alcançar uma atividade dita inteligente como a humana, né? E eu vou teimar e tentar refutá-lo e sustentar de que, pelo menos, a ideia de se produzir inteligência de modo artificial é, ao menos, admissível, certo? Se não é uma questão realizável, né, se do ponto de vista prático ainda não é viável, do ponto de vista filosófico, eu vou procurar mostrar de que ela não é uma ilusão, né, do nosso pensamento. Para isso, para mostrar isso, eu estou fazendo um resumo, certo? Eu gosto sempre de dizer para as pessoas aonde eu vou chegar, que acho que depois, didaticamente, fica mais fácil para entendê-las o que eu vou fazer. Eu tomei uma ideia emprestada de um filósofo que, dentre outras coisas, faz uma análise da obra musical de Bach. E ele, não só nessa obra, mas em outras, e também na matemática, ele descobre o que ele chama de volta estranha. Então eu vou procurar mostrar o que é uma volta estranha, porque foi através do uso de uma volta estranha que eu apliquei ao problema de se refletir sobre a questão da viabilidade do projeto de inteligência artificial na sua versão forte, né? Ontem nós vimos o professor Rafael. Eu acho que essa distinção em forte e fraco é meio... não é correta, né? Porque nós poderíamos usar uma outra distinção, aquilo que já acontece daquilo que é uma mera possibilidade, né? O que se diz que é IA fraca, na verdade, é aquilo que de efetivo se alcança no que diz respeito aos propósitos de se desenvolver inteligência artificial. Só que tem um limite, como o professor Rafael nos apresentou ontem, o conceito ou a noção de inteligência com a qual eles trabalham está bem definida, clara e determinada. E restrita, né, como ele fez questão de dizer. Não trabalhamos com o conceito de inteligência geral. Para nós, inteligência pressupõe isso, isso e isso, né? Hoje nós vamos fazer um exercício completamente às avessas desse, né? Se ontem nós tivemos algo que tem uma certa clareza, né, que possibilita você vislumbrar alguns desenvolvimentos práticos disso, aqui o que eu vou fazer vai ser o oposto, né? Vai ser algo difuso, vai ser algo não tão claro quanto a gente gostaria que fosse, né? Por quê? Porque é da natureza da reflexão filosófica não alcançarmos as condições que outras áreas do conhecimento conseguem,
né? Nós vamos tratar com problemas que não são de natureza prática e muitas vezes nós vamos ter que inventar alguma saída para tratarmos desse problema, que é o que eu estou propondo fazer. Certo? Eu espero que esses momentos sejam úteis para todos, né? Pelo menos o meu empenho foi nesse sentido, de que essa tarde não seja um desperdício de tempo. Eu começo fazendo uma citação de um matemático, né? Ascarzade, onde ele diz que o pensamento difuso deve ser considerado não deplorável se ele torna possível a solução de problemas que são complexos demais para uma análise precisa, que é exatamente aquilo que eu pretendo fazer aqui. Humildemente apresentar alguma sugestão que sirva de algum caminho de acesso para a gente tratar do problema da IA Forte. A presente apresentação, então, possui como temática principal a efetividade do projeto de inteligência artificial, na sua versão forte. Nela perguntamos se o propósito é alcançar de modo artificial a inteligência semelhante à humana é ao menos admissível. Como já adiantei para vocês, para nós, a proposta da IA Forte é admissível. Esse trabalho pretende sustentar que, se abandonarmos uma metafísica dualista, essa a ideia, né, do emprego de uma volta estranha, porque ela rompe com um dualismo, a ideia de construção de um novo homem de modo artificial é admissível. De certo modo, o homem, quando produz o efeito, quando produz cultura, né, o efeito dela sobre si também não deixa de ser, em certo sentido, artificial, né, porque ele é um produto da atividade humana. Ou seja, a ideia de que algo artificial produza um efeito sobre o homem não é exclusivo do projeto de inteligência artificial. Objetivo. Primeiro, destacar o papel que a reflexão filosófica ocupa nesse cenário que é tão marcadamente científico e tecnológico. Se almejamos superar o impasse no qual se encontra o debate em torno do projeto de IA, julgamos ser a transposição de um obstáculo de natureza metafísica, que é o dualismo dicotômico, uma das tarefas indispensáveis ao esforço de atingir-se tal superação. Ou seja, o problema da inteligência artificial não será resolvido somente pelos engenheiros, pelos cientistas, porque o que nós vamos tratar hoje vai ser não de como nós produzimos inteligência artificial, mas como nós podemos reconhecer inteligência produzida artificialmente. Objetivo 2, é inegável, então, a influência que a ciência e a tecnologia exercem nesse contexto de discussão em torno da inteligência artificial. Contudo, acreditamos que o horizonte desse debate também seja constituído por elementos e concepções que, embora não sejam de natureza científica nem tecnológica, possuem o mesmo grau de importância que esse no esforço de produzir-se uma resposta satisfatória ao problema. Ou seja, aqui eu estou dizendo que tanto a filosofia, quanto as neurociências, quanto as ciências práticas têm o mesmo status, o mesmo grau de importância. A problematização do projeto de IA reveste-se de importância filosófica porque, dentre outras coisas, nos induz a refletir sobre o que seja o próprio homem e a especular sobre os limites e capacidades do nosso conhecimento. Então, ele é, além de ser um projeto que se apresenta como um desafio para as áreas práticas, ele também é um desafio para as humanidades. O terceiro é sustentar que a ideia de construção de inteligência artificial, embora pareça ser um objetivo inalcançável pelo homem, é admissível. Só para reforçar. Contextualização. Aqui é Turing, né? Alan Turing, o pai da máquina de estado discreto. Esse é von Neumann, também um dos pioneiros que participou lá nos anos 50 do primeiro colóquio sobre inteligência artificial, onde foi aí
cunhado, né, a expressão inteligência artificial, embora, como nós iremos ver, em 1950, Turing publica o artigo que vai deflagrar toda essa discussão contemporânea. Mas somente em 56 é que a expressão inteligência artificial foi cunhada. As questões que são suscitadas, né, pela intenção de se produzir inteligência artificial não diz, então, respeito exclusivamente ao âmbito de uma disciplina. Essa é uma característica, né, desse conjunto de problemas, que é um conjunto de problemas, né? Não estão só em questões de natureza cognitiva, também estão aí implicados problemas de natureza do próprio funcionamento da linguagem, estão aí implicadas questões que nós iremos ver que dizem respeito se é possível a nós, homens, entendermos a nós mesmos, quais são os limites, né, dessa pretensão de se produzir conhecimento sobre nós mesmos, né? Os gregos já tratavam desse problema. Somos capazes, né, de fazer isso, ou é uma quimera do pensamento? A publicação desse artigo, então, de Turing, em 1950, que é o intitulado Computação e Inteligência, nesse artigo, Turing descreve o que ele chama uma máquina de estado discreto. Sucintamente, uma máquina de estado discreto, que é aquela que configura a arquitetura das nossas máquinas, né, digitais, é aquela máquina que, você sabendo todos os estados anteriores de algo, você pode ter certeza que, se eles se repetirem, o que se sucedeu na primeira vez necessariamente vai se suceder a seguir. Certo? Isso é uma máquina de estado discreto, né? Ela nunca vai apresentar surpresa. Se você sabe algo, se aquilo ali se repetiu, você pode ter certeza que vai acontecer novamente, né? Se as condições se repetirem exatamente as mesmas, né, então o resultado, o efeito vai ser o mesmo. Essas máquinas, Turing diz que elas são capazes de realizar operações que até então só nós humanos éramos capazes de realizar, né? Lá nas minhas pesquisas, Bertrand Russell, né, quando escreveu os princípios matemática, analisando os paradoxos, eles já nas primeiras máquinas, os primeiros programas, deram alguns paradoxos para as máquinas resolver, paradoxos da matemática. E, segundo os matemáticos, analisaram posteriormente as soluções que esses programas encontraram. Algumas, do ponto de vista matemático, eram até mais elegantes do que se fossem desenvolvidas por humanos. Ou seja, resolver um paradoxo, até então, era algo que só humanos seriam capazes de levar adiante. Então, a máquina de estado discreto, ela faz algo que até então era aquilo que nos distinguia de todas as demais coisas, né? Nós somos capazes de realizar determinados tipos especiais, né, de operações que chamamos mentais, cerebrais, neuronais, dependendo da área, né, de investigação. O que ele fez, né? Ele lançou uma pergunta, né? Ele especulou: será que essas máquinas que são capazes de realizar operações tão complexas quanto resolver um paradoxo serão tão inteligentes quanto nós, humanos? Como é que nós fazemos, como que nós deveremos proceder para aferir se essas máquinas alcançam o mesmo nível de capacidade inteligente que nós? Para isso, ele propôs o que se chama o jogo da imitação, né? Que ontem o professor Rafael mencionou. O jogo da imitação,
ele procura avaliar se o comportamento desempenhado por um humano e o comportamento desempenhado por uma máquina são indistinguíveis. Aqui haveria um humano, né, que proporia questões para os respondedores. Ele não teria acesso para saber quem é que está respondendo, ele não teria nenhuma informação a não ser o conteúdo das respostas. Não teria nenhuma outra informação acerca dos respondedores que não fosse o conteúdo das respostas. Qual seria a função, né, desse perguntador? Avaliar se é possível distinguir as respostas dadas pela máquina e as respostas dadas pelo respondedor humano. Se, ao final da aplicação desse teste, que passou a se chamar teste de Turing, o perguntador não fosse capaz de distinguir as respostas dadas pela máquina e pelo humano, a máquina passaria pelo teste. Certo? Esse seria o teste proposto por ele. Isso deu uma discussão, né, bastante grande. Infelizmente, Turing não participou dessa discussão, porque é um parêntese. Como nós humanos reservamos às vezes coisas que não deveriam ser reservadas uns aos outros, né? Turing foi um inglês que participou do esforço de guerra para desvendar o código da máquina Enigma, que era um equipamento importante no cenário de guerra. E ele foi um dos principais matemáticos responsáveis por decifrar esse código. Só que ele era gay. E na Inglaterra, na época, ser gay era um crime. E tinha duas formas de punição para este crime. Uma era a castração química e a outra eu não me lembro. E ele optou pela castração química. Ele viveu mais um tempo e depois algumas biografias disseram que ele morreu e outros dizem que ele cometeu suicídio. Mas foi esse sujeito que deflagrou toda essa discussão que hoje nós estamos aqui fazendo. Portanto, o jogo da imitação é uma forma que foi proposta para nós aferirmos essa diferença entre a nossa capacidade inteligente e a das máquinas. Só para... voltando aqui um pouco. Houve uma resposta a essa proposta de Turing, que foi também mencionada ontem, o chamado argumento do quarto chinês. Como o professor Rafael explicou ontem, o que era o argumento do quarto chinês? Você está trancado num quarto e você tem caracteres chineses entrando e você tem que... Você é o anãozinho lá dentro, né? Você é que faz as operações. Você vai ter que, ao final, também, no dispositivo de saída, apresentar caracteres chineses. Só que você não sabe nada de chinês. Só que lá dentro você tem um livro que vai te dizer, olha, esse caractere aqui você relaciona com esse outro com esse e tal. E ele faz isso. Ele está seguindo instruções. Mas ele não sabe nada do conteúdo das perguntas ou daquilo que está sendo dito em chinês. E mesmo que ele seja capaz de, com isso, responder adequadamente às perguntas que são feitas a ele. Então, Searle fez essa crítica ao procedimento de aferição que o teste de Turing propõe, porque nós não temos como avaliar se essa máquina entende realmente aquilo que está sendo proposto a ela. Existe também, só um parêntese, existe nos Estados Unidos o chamado Prêmio Loebner. Loebner é um milionário excêntrico que ele resolveu financiar o teste de Turing, que é aferir se um dia uma máquina vai ser capaz de estabelecer uma conversação com alguém e não se distinguir que estamos conversando com uma máquina. Certo? Geralmente as estratégias que os programadores usam acabam se repetindo e os especialistas identificam logo, que se trata de uma máquina que está sendo o seu parceiro de conversação.
Nenhuma máquina ganhou, como falou ontem Rafael, não sei se estava se referindo a esse prêmio, né? Mas nenhuma máquina ainda ganhou o prêmio, se eu não me engano, que é de $100 mil, se conseguir passar por esse teste. Ele continua aplicando o teste de Turing todo ano, né? É uma espécie de desafio. Bom, então, a partir disso, 2 objetivos foram atribuídos a essa nova área de investigação, que é a IA. Né? O mais efetivo até o momento, que é a denominada IA fraca, né? Que é uma denominação, para mim, inadequada, visa a construção de dispositivos capazes de substituir o homem no desenvolvimento de atividades executadas exclusivamente por este, antes do advento da nova tecnologia da máquina de estado discreto. O objetivo mais arrojado e duvidoso é o de construção artificial de um novo homem, né? Novo homem em que sentido? Se compartilhar conosco o mesmo grau de inteligência, penso que nós deveríamos, ou que teríamos todas as condições para considerá-lo um humano tanto quanto nós. Dado que almejaria reproduzir artificialmente uma característica natural que o homem, que distingue o homem de todas as demais coisas. Então essa pretensão, esse objetivo é o que é chamado de IA forte. Essa aqui é uma ilustração, né, que apresenta essa perspectiva evolutiva, certo? Parece que aqui nós deveríamos, né, fazer um corte. O que eu proponho é que, na verdade, essa sequência acontece, poderá acontecer. Se nós, de alguma forma, superarmos um tipo de dualismo, que é o que nós iremos ver mais adiante. Colocação do problema. Aí está o nosso homenageado. Dreyfus, nessas 2 obras, né, o que os computadores não podem fazer, na obra de 75, porque na primeira versão ele apresenta uma objeção que depois é refeita. E em Mind of Machines, de 86, afirma que a versão forte do projeto de IA não tem como desenvolver máquinas que atinjam a mesma capacidade que a inteligência humana. A argumentação de Dreyfus, com vistas a sustentar tal afirmação, é apresentada em 2 momentos. No primeiro, a premissa forte do argumento é a afirmação de que o uso competente de regras não é suficiente para gerar uma determinada compreensão situacional do mundo. Ou seja, por mais que você tenha um programa robusto contendo tudo que é diretiva que você possa encontrar, ainda assim isso não é o suficiente. Em O que os computadores podem fazer, escrito em 69, a principal objeção era a impossibilidade do uso de regras para selecionar somente aqueles fatos sobre o mundo real que são relevantes numa determinada situação. Porque se você tivesse que fazer um programa que tivesse que dar conta de todos os fenômenos que acontecem, isso me lembra uma obra, né, que trata do paradoxo do sujeito que queria construir o mapa mais completo do mundo. O que ele acaba fazendo? Ele acaba, de certa forma, reconstruindo o mundo. Isso é impossível. Mas ele muda esse argumento. A evolução no desenvolvimento de máquinas e programas, desde a publicação lá em 69, como os programas capazes de jogar xadrez, fizeram com que ele tivesse de rever seu argumento inicial. No segundo momento da sua argumentação, que está lá em Mind of Machines, a premissa forte do argumento passa a ser a afirmação de que os computadores não possuem e não possuirão algum dia a capacidade de intuir. Ele considera a intuição uma habilidade da mente humana que a torna capaz de desenvolver um nível superior de inteligência. As máquinas digitais possuiriam limites que impedem que seu desenvolvimento alcance os mesmos níveis que nós. Certo? Para sustentar a afirmação acima,
Dreyfus divide o aprendizado humano em 5 níveis: noviço, iniciante avançado, competente, proficiente e perito. O aprendiz está imerso num contexto que vai desde o aprendizado do reconhecimento de situações e aquisição de regras aplicáveis a elas, até o nível de saber solucionar problemas, passando pelo preparo para lidar com situações reais, pela capacidade de reconhecer um maior número de diferentes contextos e situações do mundo e pelo hábito de tomar decisões seguindo um método que o torna apto a fazer escolhas conscientes a partir da consideração de várias alternativas. Ou seja, esse já está no nível de perito. Após a exposição, do que consiste cada um desses níveis, ele vai dizer o seguinte: a mudança para os 2 últimos níveis de aprendizado pressiona os limites das máquinas lógicas. Os aprendizes dos níveis proficiente e perito não buscam conscientemente por fatos para inferir metas ou ações. O Rafael falou ontem isso, Você não... qual é a diferença entre uma pessoa que é um expert e um programa mais inteligente de um programa menos inteligente, Um programa mais inteligente, ele vai propiciar respostas mais rápidas, Não vai até nem precisar de tantas informações à disposição para tomar uma decisão. A impressão que os peritos dão, e seu comportamento confirma isso, é de que são capazes de lidar com situações de modo rápido e flexível. Eles sabem que é necessário uma considerável carga de experiência para realizar o salto para a intuição, mas eles não têm consciência do que acontece nos seus cérebros quando isso acontece. As pessoas falam, às vezes, em acalmar a mente analítica e deixar o emocional e holístico lado direito do cérebro envolvido fazer o seu trabalho. Certo? Então, Dreyfus coloca aquele que vai ser o problema com o qual eu vou tratar na minha tese. Ele é cético com relação à perspectiva do projeto de inteligência artificial forte. As máquinas digitais, então, de acordo com a argumentação de Dreyfus, não teriam a capacidade de dar esse salto para um modo intuitivo de proceder, o que as impediria de alcançar um nível mais elevado de inteligência. Então há um limite aí, Nós temos essa capacidade, as máquinas não. Claro que não temos como entrar nas razões que levam Dreyfus a fazer tais afirmações, Senão nós teríamos que fazer um outro evento. Se a argumentação de Dreyfus de que as máquinas digitais jamais serão capazes de atingir os mesmos níveis de inteligência que os alcançados pelos humanos, então a defesa da versão forte do projeto de IA não faz sentido. Certo? Já que atualmente o dispositivo julgado capaz de fazer o mesmo que o cérebro humano são exatamente as máquinas digitais. Ontem o Rafael falou de uma ressalva que Dreyfus, em um artigo, faz com relação às máquinas, ao estado atual do conhecimento. Ele lá dá a entender de que se houver um outro tipo de dispositivo, talvez, mas com esses que nós temos à disposição, certamente não. Seremos capazes de alcançar o propósito de inteligência artificial. Aqui é que é a falta de originalidade do projeto de inteligência artificial, ou seja, produzir inteligência artificial, ter com isso como objetivo, não é algo do século XX, já é algo bastante antigo. A alquimia se propunha a fazer algo semelhante. Essa prática, dentre outras coisas, além de produzir o elixir da longa vida, pretendia construir vida humana de forma artificial. O homúnculo, eles tinham essa proposta de alcançar esse tipo de conhecimento. Portanto, a ideia de se produzir via o conhecimento humano algo dessa natureza, como a inteligência humana, não é algo tão original assim. Aí a minha pergunta é: pode acontecer com a IA forte o mesmo que aconteceu com a alquimia? Na verdade, é um esclarecimento.
A alquimia, por muito tempo, foi considerada uma pretensa forma de conhecimento rigoroso que não passou de uma pretensão. Ou seja, a ideia de transmutar os elementos, né? Você transformar um elemento em outro, foi considerado um projeto inexequível. Só que, nas minhas leituras, eu não estava procurando isso, mas acabei encontrando uma informação interessante. Diz que em 1980, na Universidade da Califórnia, fizeram um experimento num acelerador de partículas, onde bombardearam bismuto com algum outro elemento químico e eles se transformaram. Ou seja, a tese da transmutação dos elementos não é uma ideia inexequível. Só que eles fizeram isso com algumas moléculas. E para realizar o experimento eles gastaram $10 mil na época. Ou seja, você pode até transformar cocô de cavalo em ouro, mas você não vai ficar rico com isso, né? Porque você vai gastar muito dinheiro para fazer essa transformação. Então, economicamente não é viável. Então a ideia é, será que com a IA não pode acontecer o mesmo que comumente acreditamos aconteceu com a alquimia? Ou seja, prometer mais do que é capaz de realizar? Veja que é um problema, certo? Me meti numa sinuca. Dificuldades, né, que concorrem para a compreensão da IA forte. Primeiro, né, é que esse objetivo tão ambicioso de construção de inteligência semelhante à humana, de forma artificial, é muito provocativa e perturbadora, né? Por que ela é provocativa e perturbadora? Porque ela vai contra crenças religiosas, convicções filosóficas, até mesmo científicas. Ela é uma ideia heterodoxa, né? Ela é uma ideia que não deixa transparecer esse caráter de contradição com muito daquilo que nós acreditamos atualmente. Ela provoca, portanto, indagações, né, advindas de diversas áreas de interesses da pesquisa humana, que perguntam, dentre outras coisas, sobre os limites do conhecimento, a possibilidade de nos definirmos satisfatoriamente, que é o problema do autoconhecimento, a dependência da tecnologia no processo de evolução humana, né? Se desse para a gente discutir isso, seria muito interessante, porque alguns dizem que a nossa evolução biológica, a etapa pela qual estamos passando, vai depender do nosso desenvolvimento tecnológico, ou seja, a tecnologia nos molda também. É uma discussão bastante interessante. E a negação, né, da ideia de que a inteligência humana seja o resultado de uma outra ação que não da criação divina. Outra dificuldade de natureza distinta, né, é que termos como inteligência, artifício e homem são termos complicados, porque nós não temos uma definição satisfatória deles, que nos permita, amparados nessas definições, construir um raciocínio rigoroso dentro dessa lógica dualista que nós temos, né, e empregamos. O próprio modo de organização das ideias, né, que é a dicotomia, envolvido na tarefa de esclarecer essa questão da possibilidade da construção de um novo homem, prejudica. Essas condições propiciam o surgimento de diferentes abordagens e propósitos de reflexão. Então, as pesquisas em torno da inteligência artificial, elas têm um caráter divergente, certo? Porque os pesquisadores se propõem a alcançar diferentes objetivos. Enquanto um está querendo desenvolver lá um chat para conversas, né? O outro está querendo resolver o problema do carro autônomo, né? O outro está, ou seja, os propósitos não são de natureza convergente.
Outra dificuldade é a falta de clareza, né, do objeto a ser compreendido. O que é a inteligência? O que é o próprio homem, que é esse objeto que está sob análise e investigação. Outras questões que estão relacionadas a isso, né? A que nós devemos atribuir a nossa inteligência? Essa é uma questão que está em aberto. Como diz Humberto Maturana, tem um livro que ele intitulou A Mente Não Está na Cabeça. Ou seja, se nós pensamos que o desvelamento da inteligência humana está na mera descoberta de tudo o que acontece no cérebro, não vai alcançar sucesso. Só isso não é suficiente, correto? Então, nós precisamos de superar um desafio que é de natureza filosófica, que é a definição conceitual. Sem essa definição, né, ao final eu vou dizer que tudo isso só acontece porque há um produto filosófico subjacente a tudo isso, né, que é a metafísica, certo? Todos esses problemas, em última instância, eu vou atribuir ao modelo metafísico que nós empregamos, né? Que é a metafísica dualista e dicotômica. Outra dificuldade, né? Por ir contra várias concepções consideradas ao menos aceitáveis em nossa época, o objetivo último do projeto IA é recebido então com bastante desconfianças e ressalva. Isso não é a primeira vez que acontece na história humana. E do ponto de vista filosófico, eu sempre lembro de algo que é recebido de uma maneira tão negativa, me lembro de Nietzsche, né? Nietzsche foi mal recebido no meio filosófico. Foram os artistas, né, os que acolheram Nietzsche, né, primeiramente. Né? Os filósofos se deram conta disso só depois de um certo tempo. Né? Então, esse tipo de acontecimento não é exclusivo com a inteligência artificial. Outro tipo de problema, né? Eu coloquei aqui a imagem desse livro do Kurzweil. Kurzweil é um dos gurus, né, da IA. Ele é um dos papas que todo mundo da área, quando vê algo feito por Raymond Kurzweil, né, considera uma coisa de outro mundo. E ele faz afirmações assim que são acho que mais provocadoras, né? Por exemplo, ele diz, dentre outras coisas, que, como é que ele chama? Devido à lei dos retrocessos, dos retornos acelerados, né? Cada volta, cada loop que você dá, você acelera o processo, né? Então ele diz o seguinte: a natureza levou alguns milhões de anos para desenvolver um dispositivo inteligente semelhante a nós humanos. E nós, humanos, talvez em menos de 200 anos, sejamos capazes de realizar algo até, quem sabe, melhor do que nós mesmos. Isso é uma afirmação muito bombástica, né? Muito provocadora. Então as pessoas às vezes falam, isso aí parece mais uma estratégia de marketing do que propriamente alguém que de fato acredita nisso, né? Eles fazem isso, para mim é um modo que essas pessoas se comportam dessa forma, né? Porque eles acreditam, é uma área que se desenvolveu muito. Né? Imagina que nossa primeira máquina foi lá nos anos 40, né? Nós não temos 100 anos de desenvolvimento dessa tecnologia, e todos os resultados que nós alcançamos hoje realmente é para você ficar acreditando que o potencial disso é inimaginável, né? Só que essas afirmações não ajudam em nada, né? Muito pelo contrário. Aqui eu falei.
Um outro problema é que a produção e reconhecimento da inteligência artificial não depende somente de avanços científicos, né? Também depende de avanços no campo da linguagem. Nós vamos ter que precisar ajustar a nossa linguagem, né? Quem faz a análise sabe que tem um período, né, em que na relação entre o analista e o analisando existe aquilo que eles chamam de ajuste de vocabulário, né? O analista tem que entender como é que o seu analisando usa a linguagem, né? Enquanto ele não entender minimamente como é que ele está fazendo uso da linguagem, ele não tem condições de fazer uma análise eficiente, né? Portanto, o problema não é só de natureza científica e tecnológica. Como responder ao problema, né? A formulação de uma resposta satisfatória é difícil e complexa e depende, dentre outras coisas, da compreensão do que seja o homem, a inteligência, a consciência, a vontade e de como funciona a linguagem comum. Não arriscaríamos assumir o ponto de vista de que seja possível chegar-se um dia a uma definição de homem que esgote todas as possibilidades de significação do mesmo. No entanto, não deixamos de mencionar como uma das razões que sustenta a suspeição de que não é possível construir-se um objeto dotado de inteligência como humana, a falta de clareza do que seja o próprio homem. Esse é um dos problemas que dificulta a solução dentro desses moldes dualista dicotômico para o problema. Por isso que eu vou propor uma outra alternativa. Esse é Austin, né, o escritor de Quando Dizer é Fazer, Sentido e Referência. A primeira dificuldade, aqui estou mencionando ele porque nós estamos levando em consideração algumas observações que ele fez na análise crítica da relação entre o realismo e o idealismo, né? Essa análise crítica ele apresenta lá em Sentido e Percepção, foi o meu trabalho de mestrado, onde ele diz o seguinte: essas duas doutrinas, elas têm um problema. Elas querem se apresentar como a resposta, não como uma das respostas, mas como a resposta ao problema sobre qual é o conteúdo de uma percepção que nós temos, né? O idealismo vai dizer que se trata de um dado dos sentidos, e o realismo vai dizer que se trata de uma coisa material. E Austin vai dizer, não é nenhuma coisa nem outra, porque não existe somente uma espécie de coisas, existem N espécies de coisas. E, portanto, não temos razão nenhuma para reivindicarmos um tipo de resposta que convirja para um e somente um elemento. Então, é o que ele chama, né, de, até ironicamente, das dicotomias bem arrumadinhas. Ele é sarcástico, né? Ele diz que essa preferência que nós temos pelas dicotomias bem arrumadas, elas já estão desde o princípio da filosofia. Isso, né, para nós que estudamos filosofia, quando vemos lá no diálogo sofista a definição do que seja o sofista, nós encontramos algo como essa estrutura aqui ramificada. Então, isso está presente, esse apreço por essa forma de organização das ideias está presente no fazer filosófico desde o seu princípio. Não é algo recente. A necessidade de reconhecermos a forte influência que o modo de pensar dicotômico exerce sobre o debate em torno dos objetivos do projeto de IA é condição necessária para nos afastarmos desse vórtice metafísico, né, que é uma situação da qual não parece haver saída. Ou seja, só existem duas possibilidades, né, e elas são antagônicas, elas são totalmente inconciliáveis, né? Austin vai dizer, elas exatamente se alimentam uma da outra, né? É como se você negasse uma para afirmar a sua, mas você, ao negar a outra, você está dizendo só há, se é possível, alguma alternativa, aquela.
não outras quaisquer. Ou seja, você está, né, restringindo a possibilidade até ontológica, né, de tratamento da questão. Austin fez esta crítica, ao dualismo, mas ele não teve tempo, ele morreu muito jovem, né? Austin acho que não tinha 50 anos, ou tinha 50 anos, 51 quando morreu, né? Então, ele não teve como desenvolver essa crítica feita ao dualismo dicotômico, certo? Para isso eu vou me servir de outros autores, como no caso aqui de Reinhard Koselleck, que escreveu esse livro Estratos do Tempo. Aqui tem uma imagem, né, de camadas do solo, né? A ideia é a mesma. O tempo também possui camadas. Ele diz que encontramos um exemplo de organização, aliás, nós encontramos nessa obra um exemplo de organização de ideias que rompe com o modelo dicotômico por permitir a relação entre mais do que dois conceitos numa dada representação de mundo. Nós temos aqui uma camada que se relaciona com duas, né, porque ela tem uma anterior e uma posterior. O sistema estratificado de Koselleck não sofre as limitações impostas ao modelo que se fundamenta no antagonismo dicotômico entre ideias, o que o tornaria apto a produzir representações mais complexas do mundo ao poder incorporar um número maior de diferentes ideias nessas representações. Elas propiciam construções mais complexas. Koselleck, né, foi esse historiador alemão do pós-guerra, um dos criadores dessa área de investigação chamada História dos Conceitos, que aplica esse modelo de estratos que é derivado da geologia, para definir que consiste o trabalho do historiador. Né? Para ele, o trabalho do historiador é um trabalho de um investigador mesmo, ou seja, é alguém que chega diante de uma cena que aparentemente não faz sentido algum e a qual ele vai ter que atribuir um sentido, certo? A tarefa do historiador não é muito fácil. Então, essa área da filosofia e da história, né, que é a história dos conceitos, ela visa analisar o desenvolvimento histórico dos conceitos. Ela passou a ter um âmbito próprio a partir de meados do século XX, com o trabalho de Koselleck. Então, de acordo com ele, essa concepção estratificada do tempo apresenta vantagens sobre as concepções tradicionais. Aqui eu apresentei mais ou menos, tenho duas imagens, né? Uma é do tempo linear e a outra é do tempo circular, que são essas concepções tradicionais do tempo. Então, para ele, essa concepção estratificada apresenta vantagens sobre essas concepções tradicionais. Essas duas concepções tradicionais são antagônicas e excludentes. Compreende o tempo como algo no qual se realiza um tipo de movimento. Então, se para a primeira o tempo não possibilita retorno algum, para a segunda é exatamente o retorno à marca da temporalidade. Eles são completamente antagônicos e dicotômicos. A abordagem estratificada, então, do tempo pretende dar conta das lacunas interpretativas originadas por esse par dicotômico. Só aqui, né, esse segundo período, a verdade histórica para Koselleck é algo que se situa num contexto de descoberta, em que o objeto a ser descoberto independe de qualquer outra atividade da parte de quem realiza a busca, que não a disposição de realizá-la, mesmo não sabendo o que encontrará pela frente. Aqui eu vou falar dos limites da proposta de Koselleck, né? Ela supera
o dualismo supera, mas ainda não de uma maneira que seja satisfatória à nossa demanda aqui, que é defender a viabilidade do projeto DIA na sua versão forte. Certo? Embora esse arranjo, né, estratificado seja mais complexo do que um arranjo dicotômico, ele ainda assim tem algum resquício de dualismo nele. Tá? Porque, dentre outras coisas, nós vamos precisar, né, dessas noções de anterioridade e posterioridade. Deixa eu tomar uma hora. Onde, então, vamos encontrar uma possibilidade de superação desse dualismo dicotômico? Na obra de Penrose e nesta obra de Douglas Hofstadter, é apresentada isso que Penrose chama de um triângulo de impossibilidade. Certo? Nessa obra aqui, O Grande, o Pequeno e a Mente Humana, ele vai dizer o seguinte, dentre outras coisas: alguns definem que a inteligência humana pode ser definida como algo que realiza cálculos computacionais. Ele vai dizer o seguinte: olha, o cérebro não realiza somente cálculos desse tipo, o cérebro realiza outros cálculos. Portanto, essa definição não é pertinente. E ele ainda vai dizer uma coisa. Ontem foi mostrado aqui a figura de um neurônio, né? Neurônio é algo mais ou menos assim, né? Tem mas isso aqui é um neurônio. Ele vai dizer assim, isso aqui é um axônio, né? Que é a cauda do bichinho. Ele vai dizer que nos axônios existe o que se chama microtúbulos, que são estruturas muito pequenas, e que nos microtúbulos acontecem muitas coisas ali, e que nós ignoramos, a ciência ainda não tem muita coisa a dizer sobre o que está acontecendo aqui. E para ele, segundo, né, ele suspeita, ele é um fisicalista, é um materialista, talvez nós consigamos a explicação da inteligência ao desvendarmos o funcionamento dos microtúbulos. Eu não penso assim, certo? Eu acho que o problema não é somente a questão de estudarmos o cérebro, né? É muito mais complexo. Essa ideia de um triângulo de impossibilidade é que eu irei aplicar ao problema de sabermos se o projeto da IA forte é ao menos admissível, certo? Aqui, né, esse modelo de representação do mundo, que é o do triângulo de impossibilidade, nos permite relacionar livremente conceitos sem que seja necessário levarmos em consideração critérios dualistas, né, como os de anterioridade e posterioridade. Ou seja, aqui não há uma ordem a ser seguida, a gente pode fazer tanto giro nesse sentido quanto no contrário. É o que eu vou procurar mostrar para vocês através da música. Cérebro. Aqui só uma pequena palavrinha, né, sobre o cérebro. Não, que horas são, só para eu me situar? 15 e 4. Oi? 3 e 4. Então tá. A gente comumente atribui a inteligência como sendo aquilo para o qual o nosso cérebro se desenvolveu. Mas a biologia, ela não entende assim. A biologia evolutiva. Para ela, a inteligência é o que eles chamam de barganha evolutiva, certo? Era algo, o cérebro com certeza não foi projetado para isso, né? E ele usa como exemplo as aletas dos insetos, né? Eles disseram, como que os insetos adquiriram asas? Né?
eles adquiriram asas por protuberâncias que tinham no abdômen, e isso é o que conta a biologia evolutiva, né? Essas protuberâncias em alguns indivíduos eram maiores, e eles aprenderam a flutuar com isso, a voar com isso. Com o tempo, a pressão de seleção favoreceu aqueles que tinham protuberâncias maiores, até elas se desenvolverem ao ponto de se transformarem em asas. Ou seja, as asas não são o resultado de um projeto que está bem definido quanto aos seus objetivos a serem alcançados. Ele aplica essa mesma explicação à inteligência humana, certo? Nós somos inteligentes não porque o nosso cérebro tenha sido projetado para isso. Foi devido à pressão de seleção que isso se desenvolveu em nós. Bom, aqui então está a proposta, né, a volta estranha de superação desse limite imposto pelo dualismo. Aqui é uma imagem de uma obra de Escher, né? Isso aqui é uma volta estranha, realizada em uma etapa. Esse é o triângulo de impossibilidade, né, de Penrose. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Não vai dar. A ideia era que isso aqui é uma animação, né? Essa bolinha ficaria passando por todos os lados, mostrando todo o percurso que você faz, desde o ponto de partida até o ponto de retorno. E aqui é uma parte, né, da partitura da oferenda musical de Bach, que é o que nós iremos agora mas antes a noção de volta estranha proposta por Hofstadter, presente então no pensamento matemático de Gödel, nós iremos ver isso rapidamente, na concepção artística de Escher e na música de Bach, vai ser empregada aqui na análise que fazemos da relação entre os diferentes conceitos de homem, artifício e inteligência. O que eu fiz? Eu montei, faz de conta que isso aqui, eu não sei desenhar, né, mas isso aqui é um triângulo de impossibilidades. O que eu fiz? Eu montei um triângulo de impossibilidade com os conceitos de homem, inteligência e artifício, para analisar se é possível realizar essa volta estranha. Hofstadter define uma volta estranha como um fenômeno que ocorre sempre que, quando nos movemos para cima ou para baixo através dos níveis de um sistema hierárquico, encontramos-nos inesperadamente de volta ao lugar de onde partimos. É o que nós vemos aqui nessa outra gravura de Escher, né? Isso aqui é uma impossibilidade, né? Por quê? Porque aqui a água, na medida em que vai caindo, é que ela vai subindo, né? Esse é o paradoxo, né, que ele nos apresenta com essa imagem. O que acontece aqui? Por alguma coisa estranha, aquilo que não deveria retornar acaba retornando, certo? Esse é o efeito, né, que uma volta estranha produz no espectador. Algo que não deveria estar acontecendo, está acontecendo aí. Implícito neste conceito está o do infinito, né? Porque o conceito de uma volta é a representação do infinito. Ele vai dizer que podemos literalmente ver isso nos desenhos de Escher, né? Como é no caso aqui, o que nós estamos vendo, né? É algo que numa primeira visada não parece ter nada de estranho, mas logo a seguir você percebe que essa figura tem um tipo de inconsistência.
Neles, né, nesses desenhos e gravuras de Escher, o infinito desempenha um grande papel em muitos desses desenhos. Cópias de um simples tema frequentemente se entrosam umas com as outras, formando analogias visuais aos cânones de Bach, que é o que nós iremos ver, certo? As voltas estranhas são de diferentes tipos, porque elas vão ter diferentes números de etapas para concluir uma volta. Tem voltas estranhas que se constituem a partir de uma etapa somente, de duas, de três, de quatro, de cinco, de seis. A volta estranha que nós iremos ver, que faz parte da oferenda musical de Bach, ela faz em 6 etapas. Ela completa o giro em 6 etapas. Bom, isso aí tem a ver, né, a volta estranha, com o problema da incompletude da matemática. Esse é Gödel, bem novinho. Lá nos anos 30, Gödel, que é esse filósofo e matemático, né, austríaco, ele aplicou a matemática para explicar o próprio raciocínio matemático. Ele criou aquilo que chama o número de Gödel, né? Ou seja, cada proposição ele dava um número, para depois ver como é que se comportavam, né? É uma espécie de sinalização. E o que fez de importante Gödel? Né? Tem a ver com um problema da matemática. Né? A matemática euclidiana, Euclides dizia que toda proposição da matemática, considerada verdadeira, deveria ser demonstrável. Né? Nós deveríamos ser capazes de produzir uma prova de que ela é verdadeira. Só que, me corrijam os matemáticos, acho que é o teorema de Goldbach, que diz que os números pares são constituídos pela soma de 2 números primos. Ou seja, todo número par nada mais é do que a soma de 2 números primos. A questão é, como é que você prova isso? Os números primos são infinitos, os números pares são infinitos. Portanto, né, vai dizer Gödel, nem toda proposição considerada dentro de um sistema de axiomas como o da teoria dos números naturais vai ser possível se produzir uma demonstração da sua verdade. Isso mostra que a matemática é inconsistente, né? Já que ela não tem condições de produzir demonstrações, né? Em tese, o que é a matemática? Ela tem os seus princípios, que são os axiomas, né? Que uma vez produzidas demonstrações, nos possibilitarão saber da verdade dos teoremas. Ou seja, é um sistema completamente dedutível, como é o da lógica clássica, né? Na lógica clássica, porque na lógica clássica você nunca descobre nada de novo, né? Por quê? Porque ela é algo pronto e acabado. Ou seja, as suas possibilidades são finitas. Nós podemos testar todas as hipóteses, mas não é o caso da matemática posterior a Gödel. Isso tem a ver com o problema do famoso paradoxo do mentiroso, né? O problema da incompletude. O Hofstadter vai dizer o seguinte: o paradoxo do mentiroso também é chamado paradoxo de Epimênides, né? Que é o nome do sujeito que o proferiu pela primeira vez. Epimênides foi um cretense que fez uma declaração imortal: todos os cretenses são mentirosos. Versões mais acuradas do enunciado são simplesmente eu estou mentindo ou esta afirmação é falsa.
Essa é uma afirmação que viola abruptamente a dicotomia que, como regra, separa as afirmações em verdadeiras e falsas. Se a considerarmos, né, eu estou mentindo, né, a proposição, se a considerarmos como verdadeira, ela se transforma imediatamente e passa a parecer falsa. Mas, se se decide por sua falsidade, ocorre uma transformação similar que traz de volta a ideia de que ela tem de ser verdadeira. Ou seja, nós ficamos numa situação sem saída, né? Não temos como decidir, porque mesmo que eu atribua um valor de verdade ou de falsidade, eu não consigo sair da mesma situação. O paradoxo do mentiroso é uma volta estranha. Por quê? O paradoxo mentiroso desculpe a falta de didática. Não deveria escrever, né, sobre algo que já está escrito, mas enfim, espero que não prejudique a visão de ninguém. Quando eu faço isso, é que surgem todos os problemas, quando eu aplico o próprio enunciado sobre ele mesmo. Isso é o que se chama de autorreferência. O paradoxo do mentiroso, ele se origina a partir desse tipo de movimento, autorreferente. Se eu digo que estou mentindo e eu sou um mentiroso, então não pode ser verdade que eu estou mentindo. Se eu digo que estou mentindo e só digo a verdade, então eu sou um mentiroso e não saio da situação, não resolvo. E esse tipo de movimento que produz uma volta estranha, como nessa gravura de Escher, né, das mãos. O que nós temos aqui? A mão que está desenhando se volta sobre a mão que também está desenhando. Isso aqui numa etapa só, né, você produz essa circularidade. O que nós iremos ver é uma volta estranha em 3 etapas, ao final de tudo. Agora nós entramos naquilo que eu, dito isso, né, o que eu espero que vale a pena hoje à tarde, que é a relação entre as voltas estranhas e a música. O fenômeno das voltas estranhas, além de poder ser verificado nos desenhos, né, gravuras e raciocínios matemáticos, ela também está presente na música. O exemplo oferecido por Hofstadter na obra, né, que ele chama Escher, Bach e Gödel, um entrelaçamento de gênios brilhantes. Esse é o título da obra de Hofstadter. Ele vai fazer uma análise da oferenda musical de Bach, certo? Para mostrar que na oferenda musical nós encontramos um exemplo de volta estranha. Então, a oferenda musical, né, é uma obra cercada pela atmosfera em que o homem, mais precisamente as pessoas de Bach, Frederico II, Frederico Grande, é visto como um ser extraordinário e primoroso, capaz de realizar coisas difíceis, complexas e extraordinárias. Eu só quero passar para vocês, rapidinho, como ilustração. Não sei se vai dar certo, vamos ver. Não vai dar certo. Bach se encontra com Frederico. Frederico era um músico razoável, né? Não era um brilhante músico, mas tocava sua flauta. E é conhecido, né, como déspota esclarecido. E Bach, quando visita Frederico o desafia. Bach era conhecido como um grande arranjador, não é arranjador, era um improvisador, certo? E Frederico o desafia
a fazer uma improvisação, né, com uma fuga. E Bach faz uma improvisação, né? Ele pede um tema para Frederico, Frederico dá o tema e ele, na hora, produz uma improvisação em 2 vozes. Aí o grande, né, como ele é o grande, talvez tenha ficado um pouco enciumado e aí desafiou Bach a fazer a improvisação em 6 vozes, né? É sacanagem fazer isso com o cara, né? Mas Bach diz a história que em 2 semanas apresentou para Frederico a oferenda musical, né? Que é o que nós iremos ver. O nome, só uma curiosidade, né? No alemão, Opfer, não sei se é assim que se fala, mas é assim que se escreve. Esse termo, ele tem um duplo significado. Se vocês forem procurar na internet, ver esse encontro de Bach com Frederico, vocês vão ver que o ator é cheio de mesuras, sabe? O cara só falta se ajoelhar diante do Frederico. Na dedicatória também, que está na partitura, né? Ele chama Frederico, deu um monte de coisas, né? Alguns dizem que parece ser um adulão, um bajulador. Mas alguns historiadores dizem o seguinte: isso pode ser uma espécie de ironia que Bach esteja fazendo, porque dadas as circunstâncias desse encontro onde Frederico desafiou Bach a fazer uma fuga em 6 vozes, Bach já era um senhor de uma certa idade e tinha acabado de chegar de uma longa viagem. O rei nem quis saber, vem aqui agora, entende? E também pediu para ele fazer um improviso ali na hora, certo? Então, essa espécie de bajulação, parece ser, né, que Bach esteja fazendo, é uma espécie de sarcasmo, porque no alemão esse termo significa tanto um presente, né, uma dádiva que a gente dá, como também algo que é oferecido em sacrifício. Então, há uma certa... um certo dualismo aí de propósitos, né, atribuíveis a... Vamos ver se vai dar certo. Acho que aqui vai dar certo. Esta, só para terem uma ideia, esse é o tema do rei. Isso foi Frederico sugeriu para Bach, com a base, né? Bom, voltando. A oferenda, essa é a estrutura dela, né? Pelo que eu vi, Stefano, você que estudou música, eu vi que existem várias referências diferentes. Tem BWV 1080, 1087, me parece que são versões diferentes para a obra. Isso tem, não sei se você sabe alguma coisa sobre isso. Porque eu, no princípio, quando comecei a estudar a oferenda, você encontra uma versão, você encontra uma outra versão que tem diferentes instrumentos, enfim. A que eu peguei para usar como referência é a BWV 1079. Mas eu vi que tem a 1082, 1080, 1087, tem várias versões, certo? E tem algumas diferenças com relação a sua composição. O primeiro movimento da oferenda é intitulado com esse termo italiano, ricercar. É assim? Ou ricercare? Ricercare. Esse era o nome que era dado à fuga antes,
né, originariamente. O que nós chamamos hoje de fuga era o que os antigos chamavam de ricercar, ou ricercare, né? Um cânone é uma forma musical que se baseia num tema, como nós vimos, né, o tema do rei, e esse tema é executado em diferentes vozes, tons, velocidades e sentidos. As variações são feitas em cima desses elementos. É o que nós iremos ver quando ele produzir a volta estranha. A fuga é uma forma de cânone, porém menos rígida, né? Ela propicia maior expressividade. E a sonata já é completamente distinta do cânone e da fuga. O cânone e a fuga tem uma certa rigidez, mas eu só quero ver se eu consigo mostrar para vocês a diferença auditiva da sonata. Vai terminar. São cânones, é um cânone. Vê que é uma estrutura bastante rígida. Agora vamos partir para uma sonata. Vocês vão ver a diferença. Melódica, doce, né? O Festati chega a dizer quase dançável. Ou seja, é uma forma de expressão musical completamente, né, diversa. Mas eu não vou falar da sonata. Eu quero falar para vocês do chamado cânone caranguejo. Na oferenda, algumas partes da partitura podem ser lidas ao contrário. Isso aqui é uma figura da matemática, né, que se chama de simetria. No caso aqui, no cânone do caranguejo, existe o tipo de simetria chamada de reflexão ou especular. Ou seja, quando você dobra a partitura, né, às vezes você pode dobrá-la tanto no sentido longitudinal quanto no sentido perpendicular, e você vai encontrar a mesma sequência de notas que está sendo seguida, ora tocada por uma voz, ora cantada por outra voz, né? O que torna o cânone, o cânon per tonus, né, que é, voltando, que é esse aqui, o sexto, né? Cânon circulares per tonus. Nós iremos ver por que circulares e como, mais importante, né, como que Bach produz esta circularidade sonora. É muito mais difícil a gente perceber, né, coisas pelo ouvido, algumas, do que pela visão, certo? O que nós iremos perceber pela audição é o mesmo que acontece naquilo que nós vemos num triângulo de impossibilidade. Então, o que torna o cânone diferente de todos os demais é o fato de que quando ele termina já não está no tom de Dó menor, mas sim no de Ré menor. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso. A internet é uma maravilha. A gente consegue coisas que nem imagina. Vamos ver se dá para ver aqui. Bem didático. E vai mudar, né, o tom. Aqui já está saindo de Dó para Ré. Vai mudar para Mi.
menor. E assim, em 6 etapas, em 6 mudanças de tom, ele volta ao tom original, que é o Dó menor. Só que uma oitava acima, correto? No conceito de simetria da matemática, vai dizer o seguinte, nesse conceito, um objeto sofre uma alteração, mas não perde a sua forma original. Aqui, de certa forma, acontece o mesmo. Todo o arranjo de notas permanece o mesmo, o tempo todo. O que varia? O que varia é o tom. Deixa eu ver. Esse efeito, né, que Bach nos propicia, que é de ter um tom de partida e chegar num outro tom ao final da peça, certo? Isso realizado 6 vezes, ou seja, essa mudança, né, a cada execução, a cada giro que você, aliás, a cada etapa que você cumpre, você sobe um tom, é essa a razão da realização da volta estranha construída em 6 etapas, aqui no Cânon per Tonus da oferenda de Bach. Ou seja, de certa maneira, se dá para a gente produzir uma representação disso, o que acontece é mais ou menos isso. É uma volta estranha em 6 etapas, correto? Ou seja, nós retornamos ao mesmo ponto, só que há uma mudança aí, né? Nós retornamos ao mesmo tom, mas este tom está uma oitava acima, né? Ele mantém a sua forma original. Então, só para a gente... Só para... Quem conhece música, os tons, né, para os quais ele vai mudando, vão aparecer sempre aqui nessa posição. Só uma outra coisa para lembrar ainda o conceito, o significado, né, de oferenda. Bach compôs isso como uma espécie de trabalho a 4 mãos. Ou seja, ele fazia uma primeira parte e deixava... A ideia é que essa segunda parte seria elaborada por Frederico. Certo? Então, uma segunda versão assim mais sarcástica, né, é que ele entregou algo para Frederico que provavelmente nunca ouviu, porque depois Frederico foi para a guerra, parece, sei lá o que aconteceu com Frederico, mas que talvez ele tenha colocado, né, esta vítima oferecida em sacrifício ao próprio algoz, né, que não teve a capacidade de concluí-la. Aqui então, né, após a execução de 6 dessas modulações, volta-se ao tom de partida, que é Dó menor. Então a transformação que ocorre implica que ao final o tom original, que é Dó menor, estará uma oitava acima, acontecendo o que ocorre numa simetria reflexiva, em que, embora haja transformação, ela não afeta a forma original do arranjo, neste caso, as notas musicais. E aqui então temos uma volta estranha. Eu vou propor a volta estranha formado
triângulo de impossibilidades envolvendo os conceitos de homem, inteligência e artifício. O que faremos, então, vai ser aplicar o princípio de constituição de voltas estranhas na relação entre os conceitos de homem, inteligência e artifício. Esses conceitos formarão uma volta estranha constituída de 3 etapas, que é o que Penrose chamou de triângulo de impossibilidade. Então, a fim de mostrar como a dicotomia não é um modo de organização de ideias adequado para tratar-se do problema da IA, veremos que os conceitos que formam o triângulo de impossibilidade aqui proposto não possuem um sentido somente. Esta situação acaba por reforçar a dicotomia subjacente ao problema da IA. O que procurarei mostrar é que, uma vez quebrada a hierarquia rígida da dicotomia natural-artificial, a ideia de construção de um novo homem passa a ser admitida. Ou seja, esse conceito de hierarquia rígida é o que os paradoxos quebram. O paradoxo do mentiroso quebra com a hierarquia rígida que nós empregamos quando utilizamos as noções de verdade e falsidade. A fim de ilustrar o cenário acima descrito, destacaremos algumas definições só para mencionar o que eu fiz. Eu procurei mostrar que os conceitos de homem, inteligência e artifício são possuem muitos sentidos. Só num levantamento que um dos historiadores da história das ideias levantou sobre o conceito de inteligência, encontrou mais de 60 definições. Sobre o que seja a inteligência. Eu vou só apresentar algumas aqui. Por exemplo, sobre o conceito de homem. Aqui eu trato do problema do autoconhecimento, que não é tão pertinente. Mas eu quero tratar da noção de homem, como um animal simbólico. Eu tratei do homem como um ser que produz tecnologia e como um ser propenso à destruição. Eu só vou mencionar esse homem como um animal simbólico, que é apresentado por essa definição por Cassirer na sua antropologia filosófica. Ali onde ele está discutindo como que se origina a linguagem, como que nós humanos produzimos linguagem, a partir do que, o que faz com que nós sejamos seres de linguagem. Ele vai tomar como ponto de partida a biologia, que define os seres vivos como seres que possuem aquilo que se chama circularidade funcional. O que é a circularidade funcional? É o sistema, é o dispositivo, é o recurso que os seres vivos têm para se manterem vivos. E esse sistema se constitui de 2 partes, que é um sistema de estímulo e resposta. Então, todo ser vivo tem um sistema que envolve uma entrada e uma saída. Nós, humanos, vai dizer Cassirer, no nosso círculo funcional, nós, humanos, temos um elemento a mais constituindo o nosso círculo funcional. Nós temos o que ele chama de essa capacidade de simbolizar. Nós, humanos, Cassirer é um neokantiano, Então, Kant produziu talvez um dos movimentos mais importantes na nossa compreensão do conhecimento relacionado a nós. Kant produziu o que se chama o giro copernicano. Em que consiste o giro copernicano? O nosso conhecimento não se molda ao mundo, é o mundo que se molda a nossa estrutura, que é capaz de conhecer o mundo. Ou seja, a busca por encontrar uma informação ou um dado puro, não temos acesso. Então, Cassirer vai dizer, quando nós
somos de alguma forma afetados pelo mundo, essa afetação, esta marca, esse resultado, né, que é produzido sobre a nossa estrutura sensível, nós não percebemos o mundo como ele é em si mesmo, porque no momento em que nós somos afetados pelo mundo, também nós agregamos algo de nós a isso. E é aí que ocorre o processo de simbolização, né? Nós humanos, quando olhamos para o mundo, nós não percebemos só o mundo. Algo de nós está impregnado no ato da percepção, certo? Então, para Cassirer, nós humanos somos esses animais, esses seres vivos, melhor dizendo, que no seu círculo funcional possuem um incremento a mais com relação a todos os demais seres vivos, que nos propicia, então, simbolizar, né? E é a partir daí, então, que nós construímos linguagem. O conceito de inteligência, eu trabalhei como saber calcular, saber elaborar uma obra artística, também reconhecer padrões, né? A inteligência humana, ela é uma exímia reconhecedora de padrões, uhum, e também ser capaz de tomar decisões, né? Em última instância, nós somos estes seres que, em função desse círculo funcional, temos essa capacidade. Também sobre os significados, né, de artifício, comumente a gente distingue natural e artificial de uma maneira bastante simples, né? Natural é definido como sendo aquilo que existe independente da vontade e ações humanas, e o artificial o oposto. Mas Herbert Simon, também um dos pioneiros da IA, diz nessa obra, né, As Ciências do Artificial, que uma das razões que nos leva a acreditar que haja uma diferença entre o natural e o artificial é que, pela sua subserviência às leis da natureza, os fenômenos naturais se rodeiam de uma aparência de necessidade, enquanto os fenômenos artificiais aparecem contingentes, moldáveis pelo ambiente. No caso aqui, né, a própria distinção natural-artificial não possui um significado único, já que ela pode ser considerada um mero efeito de uma imposição de natureza lógica. Portanto, nós podemos pensar que o artificial também esteja sob o escopo do que é natural. Ou seja, o que nós produzimos, o que nós chamamos de artificial, também pode ser considerado como um produto da natureza. Nós fazemos essa distinção porque, de acordo com o que Simon argumenta, isso acontece em função dessa subserviência. Não há uma necessidade. E como vimos acima, então, a busca por uma definição unívoca do significado de homem, inteligência e artifício nos mostra que a história de uso dos mesmos é bastante diversa e heterogênea. Embora tal busca tenha sido empreendida, o objetivo de alcançar-se uma definição geral dos mesmos fosse capaz de abranger todos os diferentes significados a eles atribuídos, não se alcançou, né? Esse objetivo aí está longe de ser alcançado. Quando um termo passa a ser empregado, parece não haver algo que o relacione a um e somente um significado. Aquilo que ele significa pode ser alterado de tal maneira que não precisa sequer estar em acordo lógico com os significados anteriores. Ocorre algo semelhante a uma gota d'água, quando cai e se choca com o chão, ou seja, ela se espalha em todas as direções. Quando um termo é proferido, algo semelhante a isso acontece. Não há compromisso dos termos em estabelecer relação com um e somente um significado.
Pelo contrário, parece ser inerente a eles a condição de que podemos lhe atribuir mais de um significado. Parece que a linguagem natural não envolve esse tipo de necessidade. E aqui estão, para finalizar, o nosso triângulo de impossibilidade envolvendo os conceitos de homem, inteligência e artifício. Qual é o argumento aqui construído? O homem, com a sua inteligência, produz um artifício como o próprio homem. Como que nós podemos aceitar isso como algo admissível? Se nós simplesmente desconsiderarmos a dicotomia natural-artificial. É isso. Obrigado.